welcome! Sejam todos muito bem-vindos à nossa última aula mesmo, agora de verdade, porque é aula de revisão do último tempo verbal sobre o Future Perfect Continuous. Muito simples, muito fácil. Let's go! Muito simples, muito fácil na questão de estrutura. O uso ainda pode pegar um pouquinho aí de dificuldade para você entender o início, né? Quando você tem primeiro contato com esse tempo verbal, se bem que vocês já viram isso no segundo ano, vocês já tiveram essa matéria no segundo ano. Mesmo assim, né? É uma coisa que você tem que ver continuamente, assim como o tempo é um tempo contínuo. E o seu aprendizado também tem que ser contínuo. Então, creating a future perfect continuous, criando o futuro perfeito contínuo. E o que ele é? Ele é usado para falar de uma ação que continuará ocorrendo no futuro por uma certa duração de tempo ou até que outra ação a interrompa. Então, a gente faz essa projeção lá no futuro e a gente está vendo a duração dela. Uma ação que começou no passado e ela vai se estender até um certo ponto no futuro. Então, a ênfase é sempre na duração. Todos os tempos contínuos, a ênfase é na duração de uma atividade, de uma ação. Então, o Future Perfect Continuous, ele é formado usando essas palavrinhas que elas são o tempo inteiro usadas com esse tempo verbal. Elas nunca vão estar de fora desse tempo verbal. Então, você tem o auxiliar, o verbo modal will, que é do futuro. Você tem o have, que é o verbo no presente. Então, ele não vem alterado, ele vem como have e vem para todos os pronomes pessoais ou sujeitos que você for usar. Então, aqui não tem mais o has, não existe mais ele no futuro perfeito contínuo. E você tem o been, ou been, que é o verbo to be no particípio passado, que também é uma palavra que ela vem todas as vezes, porque você trabalha com o verbo no ing. Então, coloca aí na cabeça, toda vez que você tem uma progressão, uma ação que está em progressão, então esse ando, indo ao fim deles, você vai ter que usar o verbo to be. Como a gente está falando de tempos perfeitos, os perfeitos eles vão usar o verbo been no particípio passado. E aí o verbo, a ação mesmo que está com ing, ela vem aqui, ó, no present participle, mais o final, o sufixo com ing. Present participle, para quem não sabe, gente, é o verbo na sua forma base sem o to. Então, examples, she will have been painting for 5 hours by the time she finished her masterpiece. Então, aqui eu só trouxe nessa nossa revisão frases na afirmação, tá? Mas eu vou explicar aqui como é que você faz na negação e na interrogação de qualquer forma. Então, você usa com resultados esperados e duração de uma atividade. Vamos ver sobre resultados esperados. She will have been painting for 5 hours by the time she finishes her masterpiece. Então, ela estará pintando por 5 horas quando a obra de arte dela acabar. Então, o Future Perfect Continuous está aqui. Então, está focando no resultado, que é o resultado aqui da obra dela, que está no presente simples, mas a gente está falando de futuro perfeito, né? Então, o foco tem que ser aqui no will have been painting, e a duração disso vai ser de quê? De 5 horas. Aí ela vai chegar nesse resultado aqui, que é a obra de arte dela, que é uma frase que está no presente. E aí a duração de uma atividade. I will have been studying for 3 hours when you arrive. Então, eu estarei estudando por 3 horas, duração de 3 horas, assim como a duração que foi de 5. Quando você chegar, essa frase está no presente simples, só para mostrar que você pode fazer esse mix aí, usando o futuro perfeito contínuo, juntamente com o presente, porque, afinal de contas, não só com o presente, tá? Inclusive, teve um momento que nós tivemos exemplos com will, só que agora eu não tenho como voltar, porque a gente já está na nossa revisão. Então, assim, para negar, você sabe que você precisa só colocar o not aqui entre o will, tá? Para negar, ele tem que ficar aqui. She will not have been painting, se fosse negação. E para a pergunta, o will vai para frente para fazer a pergunta. Will she have been painting for 5 hours? E assim vai. Chegou o momento, passou rápido essa revisão, quando eu vejo já passou os 5 minutos.
E aí a gente tem agora o quê? Resolução das atividades. Be right back. I'm back. Let's correct. Let's go. Vamos corrigir essa atividade? Tem um texto aí. Vocês podem ter visto no momento de tirar suas questions. E aí é o texto bem pequeno. Alguns textos eu coloco títulos, outros eu não coloco. Fica aí um texto sem título, mas a importância do texto é que você consiga entender as palavras, entender o tempo verbal, que inclusive, se a gente está falando de Future Perfect Continuous, o texto ele vai ter bastante esse tipo de tempo verbal. E aí a gente tem a nossa questão de interpretação. Quanto tempo Susan praticou piano antes que a professora chegasse? Então, olha só, a gente consegue ver que nesta frase aqui, lá no texto vai ter ela falando de uma forma de duração, né? Já aconteceu no passado e se estendeu até o futuro. E no momento que a professora chegou, então essa ação finalizou. Então, a gente já sabe que vai encontrar isso lá no texto. Então, vamos ler. Vamos ler, porque a resposta só pode estar no texto, né? Então, vamos lá. Susan will have been practicing, olha, bem aqui já no início, the piano for hours when her teacher arrives. Então, já tenho aqui a informação, inclusive, nem vou mais ler o texto, não vale mais a pena, estou brincando, é claro que eu vou ler, mas a gente já tem a resposta aqui da interpretação. Olha aí, Susan, estou inventando o nome, Susan will have been practicing the piano for hours. Então, ela ficou o quê? Ela estava praticando o piano por horas quando a professora dela chegou. No caso, quando a professora dela chega, né? Eu vou colocar chegou aí porque é mais interessante. She has been diligently working on her technique and musicality. Então, o que ele fala aqui? She has been. E aí a gente tem essa questão do working bem aqui. Tem essa palavra que ficou no meio entre been e working, mas é porque faz sentido ela ficar aí, tá, gente? Então, por isso que eu falo. A ordem é sujeito, depois o has aqui no caso, porque aqui a gente está falando de quê? A gente está falando de presente perfeito. Então, assim, nem sempre você vai seguir essa ordem. O she, mais o verbo has, mais o verbo been, mais o verbo com ing. Às vezes você vai ter uma palavrinha no meio delas, então é a forma de fazer a frase, mas você vai ter palavras que você vai colocar no meio dessas aí. Então aqui é uma delas que está entre o been e o work, lembrando que isso aqui não é futuro perfeito contínuo, é presente perfeito contínuo. Por isso que nós estamos usando o has, tudo bem? Então, she has been diligently working, quase que não sai, on her technique and musicality. Então, a gente está falando de quê? Que ela tem trabalhado, aí a tradução vai ser essa, tem trabalhado porque o presente perfeito fala de uma ação que começou lá no passado e ainda é verdade no presente. Então, ela tem trabalhado isso nela de quê? Diligentemente em sua técnica e musicalidade. By the time the lesson starts. Então, assim, o que ele quer dizer aí? By the time the lesson starts. A gente já sabe o que significa esse by the time, né? No momento ou quando, depende de quando você quer traduzir. Então, aqui eu traduzi como no momento que a aula começou, que a aula começa, Susan will have been urgently anticipating feedback. Então, na verdade, no momento em que a aula começar, essa que seria mais interessante de traduzir, né? No momento que a aula começar, não é nem começou, nem começa, começar, e assim como a professora chegar aqui, eu acabei falando não muito correto. Então, no momento que a aula começar, Susan will have been urgently anticipating feedback from her teacher. Então, assim, o que ela quer dizer aqui? No momento que a aula começar, Susan terá esperado ansiosamente pela sua professora.
porque ela estava praticando, mas ela estava esperando a teacher dela chegar para ela poder se sentir melhor, né, mais confortável. Penso eu, né, estou tentando imaginar que seja por isso. Porque ela quer o feedback da professora. Throughout the session, então, o que ela diz aqui? Ao longo da sessão, her teacher will have been providing guidance and pointing out areas for improvement. Então, o que ela quer dizer aqui? Ao longo da sessão, a sua professora, o seu professor, a sua professora will have been providing. Então, aqui é uma estrutura no futuro perfeito contínuo. Will have been providing, ou seja, estará fornecendo orientação e apontando áreas and pointing out areas, apontando áreas para melhoria, for improvement. Improvement, melhoria. By the end of the lesson, ao fim da aula, Susan will have been feeling accomplished and motivated to continue her piano journey. Então, o que quer dizer aqui? Susan will have been feeling, estrutura no futuro perfeito contínuos, que diz o quê? Susan estará se sentindo realizada e motivada, tá? Realizada e motivada para continuar a jornada no piano, nas aulas de piano. Muito bem, então um texto bem simples, algumas palavras novas, eu acredito que essas aqui vocês ainda não talvez essa também. Algumas que você consegue imaginar qual é, né? Porque se parece muito com o português, tá? E, assim como essa aqui, e outras que você deve conhecer basicamente porque você já viu várias vezes aqui nas nossas aulas, tá? Então, a gente tem aqui a questão de que, da interpretação, que está bem claro que ela ficou praticando piano por quanto tempo? Several hours. Por que eu coloquei several hours aqui? Porque aqui no texto diz for hours, por horas. Não foi específico, ele não disse uma hora, ele não disse dias, não disse semanas, nem minutos. Então, só sobrou essa alternativa, diversas horas. Muitas horas aí ela ficou praticando. E na 2, como podemos usar o futuro perfeito contínuo em uma pergunta negativa? Olha só, eu trouxe a questão da pergunta negativa aqui, que eu coloquei lá um exemplo para vocês lá na nossa aula. Eu queria muito voltar lá na nossa aula, porque eu lembro de um detalhe lá da aula, do qual eu não falei, eu não apontei, isso me veio depois. Só que não vou mais voltar. Mas fiquem sabendo que eu gostaria de falar uma coisa, mas só que só precisava ver para poder saber do exemplo que eu estava falando. Eu comentei isso até na nossa aula de revisão, né? Mas eu não consigo voltar lá. Então, olha só, saibam aí que eu queria falar alguma coisa, mas não posso porque não estou no slide lá. Então, como podemos usar o Future Perfect Continuous em uma negativa? Pergunta. Você já sabe, né? Toda vez que faz perguntas negativas, com qualquer tempo verbal, tá? Qualquer tempo verbal, não existe só no futuro perfeito contínuos. O que acontece? Você vai usar o auxiliar com not contraído. Portanto, isso aqui não é verdade, isso aqui não é verdade, isso não é verdade, isso aqui muito menos, né? Porque o not ele tem que vir aqui. Então, a nossa letra A é a resposta que nós estamos procurando. Want, must have, must been, mas verbo no ING. Não temos uma frase aqui, mas eu tenho a estrutura, a fórmula mágica e as receitas de fazer uma frase no negativa, uma pergunta negativa no futuro perfeito contínuo. Lembrando que, obviamente, a posição dessas palavras, elas continuam a mesma, mas no meio delas pode aparecer uma ou outra para ser um complemento aí, alguma expressão de tempo, alguma outra palavra que pode surgir no meio dessas, tá? Basicamente é assim. Então, nós temos a 3. Qual é a resposta negativa para a pergunta? Essa atividade foi interessante, porque, veja bem, você tem aí uma pergunta e eu não estou te dando aí a opção de você responder short answers. Eu estou querendo que você me diga como é que seria a resposta ideal para esta pergunta. Qual é a pergunta? When I come home at 7 p.m.,
Will you have been making dinner? E aí, quando eu chegar em casa às 7 da noite, você estará fazendo o jantar? Will you have been making dinner? Eu quero saber. Daí você tem várias respostas. Você pode notar aí. Você tem várias respostas. E a minha resposta que eu estou procurando é uma que faça sentido aí para a minha pergunta. Então, ó, nós temos aqui no, 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 no. Então, a pessoa não estará fazendo jantar. Não começou no passado e essa ação não teve essa duração, não. Ela está fazendo uma outra coisa, pelo visto. Porque se é não aqui, então você procura uma outra resposta. Então, olha só. No, I will have been making dinner when you come home. Não é. Porque se ela nega, então ela não pode dizer que estará fazendo comida quando você chegar em casa. Se ela está negando, então essa aqui não pode ser. Porque então seria yes, I will have been making dinner when you come home. Mas não é o caso. Na B, no, I will have been studying when you come home. Essa aqui chama atenção, porque ela fala, não, eu estarei estudando quando você chegar em casa. Então, ela muda a informação, ela não estará o quê? Fazendo o jantar, e sim estudando. A letra B faz sentido. Letra C, no, I will have been studying. Já nem vou olhar o resto, porque o meu verbo não está com ing, então errada na estrutura. No, I will have... Não. Já não tem como ser isso aqui, porque não tem been. Cadê o been? Não tem, então não. No, I will have been... Também não, porque cadê o meu make aqui com ing? Não tem, então estrutura errada. Portanto, resposta correta, letra B. No, I will have been studying when you come home. Não estarei estudando, terei estado estudando, na verdade, poderia ser também assim. Quando você chegar em casa. Então, assim, não estarei fazendo a comida. E na 4, qual a melhor tradução para o inglês da frase? Aí você tem uma frase. Ao terminar o curso de espanhol, você terá viajado pelo Japão por 1 ano. Olha só, veja bem. Isso significa que você vai ter que procurar a resposta que condiz com essa minha frase no português. Vamos fazer por partes. Ao terminar o curso de espanhol, when you finish your Japanese course, está correto. When you finish your Japanese course, também está correto, está correto. Todas estão corretas na primeira parte, que é a parte com o presente simples aqui neste caso, tá? Parte com presente simples. Porém, vamos ver a segunda parte. Will you have been traveling through Spain for a year? Bem, a letra A está corretíssima, o que me faz pensar que é impossível que as outras estejam corretas, porque você só vai ter uma resposta correta. Você terá viajado pelo Japão por 1 ano? Lembrando que no inglês, quando a gente passa para a pergunta, você não fica para frente. Então, se você quiser montar essa sua pergunta de acordo com o que você está vendo em português, aí você vai se dar mal. Essa é a palavra, você vai se dar mal. Por quê? Porque você vai querer colocar o you primeiro. Não. O will, ele vem para frente para fazer pergunta. Então, não tem nada a ver com português. Essa comparação, às vezes, ela pode até atrapalhar do que ajudar. Tudo bem? Então, will you have been traveling? No caso, aqui seria você estará viajando. Eu coloquei terá viajado, mas o certo seria estará viajando. Tanto é que lá na hora que vocês receberem o material, já vai estar desse jeito, tá? É porque a gente acaba falando assim no português. Mas no inglês seria você estará viajando, no caso, para ser uma tradução ao pé da letra, se fosse ao pé da letra, tudo bem? Aconteceu isso em uma outra atividade, agora que eu lembro. Então, will you have been traveling through Spain for a year? Ou seja, você estará viajando pela Espanha por 1 ano. Engraçado que aqui está Japão, mas a ideia era Espanha, tá, gente? Por isso que eu vi aqui. O que tem a ver com o Japão? Eu acho que eu mudei o país e esqueci de mudar ele aqui. Então, seria Espanha, mas vai estar consertadinho na hora que vocês receberem a atividade. Então, mais uma vez, aqui eu vou colocar estará
viajando. E vai ser onde? Espanha, tá, gente? Não vai ser Japão, porque curso de espanhol no Japão, né, é meio estranho. Então vai ser Espanha. Por isso que na tradução nós temos aqui Spain. É que na hora lá eu não coloquei, eu fiquei entre Japão e Espanha. Mas escolhi Espanha. Muito bem? Então essa é a forma corretinha. Ficou aí a nossa atividade, letra A, a resposta. Toma aí nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só. Acabou o tempo verbal. A partir de agora a gente vai ter aulas também com tempos verbais, mas de uma outra forma. Nada vai ser mais novo para vocês. Tudo vai ser já conhecido. Bye, bye.